Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor, e esta liturgia, ela marca o final do tempo do Natal e o início do tempo comum. Recordamos aqui, portanto, que a Igreja, dentro do ciclo da liturgia, ela vai celebrando os tempos litúrgicos, os quais cada um vai dando conta de trazer a nós, de maneira mais intensa, os mistérios da vida de Jesus. Adiante de Natal, o mistério da encarnação, que nós acabamos de viver e celebrar. Depois, a Quaresma, a preparação para o mistério da paixão e morte e ressurreição. Aí a Semana Santa, que é justamente este mistério. E depois o tempo pascal, que é o tempo onde o mistério da ressurreição é o centro da liturgia. Então estes são os chamados tempos fortes. E entre os tempos fortes há o chamado tempo comum, quando o paramento é verde e quando nós vamos meditando os mistérios da vida pública de Jesus. Aquilo que ele vai fazendo entre um tempo intenso e outro. Ou seja, nós vamos meditando o cotidiano, o dia a dia de Jesus, a pregação do Evangelho, os milagres, as curas. Então, e este tempo, o início do ministério de Jesus, da vida pública, se dá justamente a partir do batismo dele no Rio Jordão. Então, hoje nós começamos essa jornada com o Senhor que dá início à sua vida pública. Dentro do calendário, nós começamos hoje, vai até a terça-feira de Carnaval, quarta-feira de cinzas, começa a Quaresma, e aí a gente vai até 50 dias depois da Páscoa, com Pentecostes, quando ele retorna o tempo comum, que vai até a solenidade de Cristo Rei, no final do mês de novembro. Agora, feita essa introdução para a gente entender o contexto também da festa de hoje, a pergunta que nos vem em primeiro lugar é: Jesus, ele vai até João Batista, ele entra lá na fila como todos os demais e se deixa batizar como os demais. Recordando que o batismo oferecido, como o próprio João Batista deixa claro, olha, eu vos batizo com a água. O batismo que João Batista oferecia era o batismo de arrependimento dos pecados. Ou seja, João Batista pregava: olha, o Senhor, o Messias está próximo, é preciso estar com o coração preparado, pronto, então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, para manifestar publicamente o arrependimento dos seus pecados, as pessoas iam lá e se deixavam batizar nas águas do Rio Jordão por São João Batista. Agora a pergunta é: Jesus Cristo precisava ser batizado? Ele precisava que o céu se abrisse sobre ele, que o Espírito Santo descesse sobre ele? Ele precisava que o Pai o confirmasse como seu filho? Não. E por que é que Jesus então se deixa batizar e passa por todo esse caminho? Por nossa força. Nosso Senhor, como sempre insisto, ele faz um caminho para que nós saibamos qual caminho nós devemos fazer, não porque ele precisa fazer, mas é porque nós precisamos. Então ele faz um caminho aqui, mostrando qual é o primeiro passo. Não é, obviamente, Jesus não tem pecado para se arrepender, ele não tem que mudar de vida, obviamente, ele é o Santo dos Santos, ele é o Senhor, mas para nos mostrar, não somente que nós devemos nos arrepender, sim, mas também porque a partir desse momento, deste Evangelho aqui, Jesus institui o primeiro sacramento da igreja, o sacramento do batismo. Ele toma este ritual realizado por João Batista e aqui eleva a graça de sacramento, por aquilo que a partir daqui o batismo passa a realizar. Tanto que depois da sua pregação, o próprio Cristo, lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, diz: olha, ide, anunciai a todas as criaturas a boa nova do Evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, Jesus ele realiza o ato aqui, institui e depois ordena que os discípulos façam o mesmo, que a igreja faça o mesmo. Então, hoje, ao celebrar esta festa do batismo do Senhor, nós somos convidados a rezar um pouquinho, a pensar um pouco sobre a beleza, a grandeza e a importância do sacramento do batismo, pelo qual todos nós passamos, ou quem é catecúmeno ou as crianças ainda não batizadas irão em breve passar. E aí, para que nós compreendamos a beleza e a grandeza desse sacramento, olhemos para aquilo que realmente acontece durante o momento que Jesus ele é batizado. Jesus ele vai lá, se deixa ser batizado. Primeiro, o Espírito Santo desce sobre ele e também o Senhor o confirma. E aqui acontece justamente aquilo que o próprio João anunciou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, até aqui era um batismo onde há a proposta de eu quero mudar de vida. A partir daqui é um momento, é uma realidade que me transforma de fato, que não depende só de mim, mas é uma ação transformadora que me vem de Deus, que me vem da graça de Deus. Não é em vão que João Batista cita o elemento do fogo, porque o fogo transforma. Você põe a água em cima da panela, em cima do fogão, ela ferve. Você põe um pedaço de madeira no fogo, queima. Você põe o ferro em altas temperaturas do fogo, ele derrete. O fogo transforma tudo aquilo que ele toca. Para deixar bem claro, é uma transformação que acontece de que modo? Do interior para o exterior, porque é graça de Deus. Tanto que, quando nós testemunhamos o batismo de alguém, seja de uma criança, de um bebê ou de um adulto na vigília pascal, nós externamente só vemos um rito. Vai o padre, o diácono, depois dos ritos exteriores ali, o rito central onde acontece o batismo é na pia, quando, inclinando a cabeça ali sobre a pia, se derrama a água e se diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do lado de fora a gente só vê o padre e o diácono derramando água na cabeça de alguém. Mas e do lado de dentro? O que está acontecendo? Em primeiro lugar, está sendo apagada a mancha do pecado original. Aquela alma está sendo liberta da escravidão do pecado. E aqui voltamos ao Evangelho. Porque o Evangelho diz que naquele momento que Jesus foi batizado, enquanto ele rezava, a gente vai voltar daqui a pouquinho, o céu se abriu. Não se trata apenas de um fenômeno sobrenatural, mas recordar que o pecado original tinha fechado as portas do céu para nós. O homem não podia mais ingressar no paraíso, no céu, fizesse o que fizesse. Poderia ser o homem mais virtuoso da face da terra, poderia ser literalmente um santo, não no sentido cristão, porque sem Deus não tem como ser santo, mas podia ser um homem, um ser humano extremamente bondoso, virtuoso, correto, ético. Não tem como. Então a primeira coisa que o nosso Senhor faz é isso: olha, eu estou rasgando o céu, eu estou abrindo o céu, e agora este intercâmbio, essa troca entre nós aqui e o céu pode acontecer novamente. Não, talvez eu usar uma expressão mais clara: ele abre a porta está aberta. Então o batismo ele realiza isso, ele liberta a nossa alma desta condição de escravos. E em segundo lugar, o batismo nos faz filhos de Deus. Este é o meu filho amado em quem coloco todo o meu amor. Até o batismo nós somos criaturas. Depois do batismo nós somos filhos de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, aproveitar a ocasião, para chamar a atenção sobre a gravidade, a importância de não adiarmos o batismo dos nossos.
Se você é adulto, não é batizado, quem está para dominar, ótimo, quem não está, vamos dar um jeito, né? Acredito que quem está aqui não é batizado já está no caminho. Agora, especialmente, eu quero colocar em relação às crianças. Parar com essa história de transformar o batismo num evento social. Batismo não é evento social. Batismo é o momento onde a alma daquela pessoa, daquela criança, liberta da mancha do pecado e é feita filha de Deus. O Código de Direito Canônico diz que é dever grave dos pais levar os filhos ao batismo. Estou colocando isso por quê? Porque muitas vezes a gente ouve aquele papo, vou esperar alguns meses. Porque muitas vezes está preocupado com o quê? Para poder fazer uma festinha, né? Para poder fazer uma social. Desculpa, mas aí perdeu tudo. Eu diria que se pudesse sair da maternidade direto para a igreja batizada, deveria ser feito assim. Eu sempre cito um exemplo, né? O Papa Bento XVI nasceu no sábado santo de manhã e foi batizado na vigília pascal, no mesmo dia. Eu acho que ele rendeu o fruto, né? A estatura espiritual desse homem. Mas eu coloco a questão do dever grave por quê? Porque é para libertar aquela alma tão proximamente se possa da mancha do pecado e fazê-la filho de Deus. Não permitir que seja apenas uma criatura. Por quê? Porque sem batismo não há salvação. Eu acabei de dizer isso. Então, quando se adia o batismo, está se adiando a salvação daquela alma. E se é para deixar claro qual é o problema, se acontece algo no meio desse caminho. É negligência, por isso o Código Canônico fala, é dever grave dos pais. Então, uma dica bem prática, até para aliviar e ajudar, né, a partir de hoje, se tem já assim, aqui uma senhora esperando, né, um filho em breve, meses, as que virão a ter, primeira coisa, está grávido, olha, já vai logo pensando nos padrinhos, deixando bem claro, padrinho e madrinha católico, batizado, primeira Eucaristia, crisma, tá bom? Para depois não vir bater na secretaria e dizer que a igreja ela é chata, que o padre não deixa eu batizar, só porque o padrinho e a madrinha não são da igreja, só porque, né? Olha só, costumo dizer, se a criatura, sei lá, é flamenguista, e você vai colocar uma pessoa que é torcedor fanático do outro time para convencer o teu filho a torcer para o outro time? Não, né? Você gostaria que o teu filho torcesse para o mesmo time que você. Então, se você quer que o teu filho tenha a mesma fé que você, coloque alguém que te ajude a educar essa criança na mesma fé. Agora, deixa bem claro, é regra da igreja, não é coisa do Padre Galvão, não. Para ser padrinho, madrinha, batizado, Eucaristia, crisma e vida de fé. Porque é para ajudar, não é para enfeitar. Então trata logo de ver durante o período da gravidez isso, já procura a igreja, olha, tem que fazer lá o curso de preparação, já faz o curso antes, recebe lá, já fica lá com o comprovante, assim que a criança nascer, primeira ocasião que tiver de batizar, pronto, se resolve o problema. Aqui é só uma dica prática, não é uma ordem, né, que tem que ser assim, mas é uma dica prática para evitar problema e dificuldade na hora de batizarem os vossos filhos. Mas voltando aqui à nossa reflexão, então nós vemos como de fato o sacramento do batismo ele tem uma importância, como ele dizia, nos faz filhos e filhas de Deus. E quando na pia batismal somos redimidos do pecado e somos feitos filhos de Deus, em nós, isso é teologia católica, em nós é gerado uma nova realidade sobrenatural. Essa filiação divina, ela é uma realidade sobrenatural que passa a existir em nós. Talvez se a gente compreender, né, alguns teólogos dizem que é gerado em nós um organismo espiritual, uma realidade espiritual. Então, do mesmo modo como nós somos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe, e ali biologicamente há a junção do material genético, e ali começa, né, ali há um embrião,
que não tem forma humana ainda, mas é um ser humano que está começando, aquelas células vão se desenvolvendo, até tomar o formato, né, de um bebê com seus membros, seus órgãos, enfim, todo o processo que a gente sabe como é que funciona. Do mesmo modo é gerado em nós uma realidade sobrenatural, que também precisa ser gestada, que também precisa se desenvolver, e ela vai se desenvolver durante a vida toda. Mais uma vez, voltando ao Bento XVI, quando ele deu início ao ano da fé, na carta apostólica Porta Fidei, Porta da Fé, ele dizia: a vida cristã é um caminho que começa no dia do batismo. O batismo é a porta de entrada para um caminho que iremos percorrer a vida toda. E de fato, meus irmãos e irmãs, o céu se abre, a porta do céu se abre, mas não adianta abrir a porta lá, a porta não vai vir até mim. Eu preciso ir até ela e passar pela porta. O Senhor abriu a porta, agora é a nossa parte. Vamos caminhar, vamos fazer com que essa realidade sobrenatural não somente esteja viva, mas cresça em nós. E como é que isso cresce? A gente volta para o Evangelho. Jesus foi batizado. Qual é a atitude dele? Enquanto rezava. Vamos nós lá novamente falar da importância da oração na vida do cristão. Eu volto àquela comparação básica que eu sempre uso. O que sustenta o nosso corpo vivo, ativo, é o alimento. Se você não come, não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Isso eu estou falando biologicamente. Do mesmo modo, a nossa alma. Se você não alimenta, ela não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Não rezar significa matar de inanição a nossa alma. Essa realidade sobrenatural. Então, do mesmo modo, né, imagine, se você já teve experiência, ou por fazer propositalmente jejum, ou por ter que ficar, às vezes, por causa de algum exame, alguma situação, muito tempo sem comer, você sabe que não é uma coisa agradável e não é fácil. Vai ficando fraco, já nem às vezes nem pensa direito, tem gente que quando fica com fome fica mal-humorado, e aí vai. Pois é. Então, a nossa alma também padece do mesmo modo. Então, muitas vezes, algumas desordens, alguns vícios que nós não vencemos, é porque nós estamos com a nossa alma enfraquecida. Porque nós não alimentamos ela. Ou seja, porque nós não rezamos. O alimento cotidiano da alma, dessa realidade sobrenatural, obviamente, em primeiro lugar, os sacramentos, especialmente a Eucaristia, mas também a vida cotidiana de oração. A Eucaristia é o banquete, né? É aquele momento literalmente de um banquete, mas o do dia a dia, o feijão, arroz do dia a dia é a oração. Não dá para negociar. Mais uma vez, o Cristo ele não precisava rezar. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele está eternamente em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Mas ele reza para nos mostrar: olha, se vocês querem, é por este caminho, é desse jeito. Então, meus irmãos e irmãs, compreendamos que se nós queremos levar a sério nosso batismo, se nós queremos que esse batismo continue atuando em nós, realizando em nós a graça que ele começou a realizar lá no dia que nós fomos batizados, nós precisamos alimentar a nossa alma, nós precisamos alimentar essa realidade espiritual com a nossa vida de oração. Precisa ser um propósito firme e decidido. Neste sentido, para também deixar bem claro que muitas vezes a conversa, o diálogo vai por esse lado: mas eu não consigo, eu não tenho tempo, não sei o que lá. Pois é, mas aí entra uma questão de prioridade.
problema é que a gente quer fazer um monte de coisa e quando sobrar tempo eu vou rezar. Eu sei, eu não estou sendo incompreensível, eu sei que muitas pessoas têm um dia bastante puxado, acorda cedo, vai trabalhar, enfrenta ônibus, trânsito, enfrenta uma série de coisas. Eu não estou ignorando isso não, tá? Eu sei muito bem como é que é o dia a dia do nosso povo. Mas eu quero dizer que nós não podemos negligenciar no sentido de que muitas vezes a gente vai colocando um monte de coisa, dando importância a um monte de coisa e se sobrevive o resto. Enquanto, na verdade, o nosso dia devia girar ao redor da vida de oração. Eu vou reservar esse tempo para Deus e o resto eu organizo ao redor. É claro, você tem o seu horário de trabalho, suas obrigações, você vai dar conta de organizar isso. Mas naquilo que depende de você, da tua liberdade, o restante, tenta organizar ao redor da tua oração. Reza primeiro, faz o resto se dar. Então, quando a gente começa a dar essa prioridade, as coisas começam a se organizar, começam a funcionar, ao menos um pouquinho melhor. Pode não ser ideal, mas um pouquinho melhor. Então, meus irmãos e irmãs, vamos, a partir dessa nossa reflexão, fazer esse propósito, buscar viver de maneira mais intensa essa realidade da vida de oração, para que este batismo no Espírito e no fogo continue de fato nos transformando, nos fazendo crescer em Cristo. Eu encerro, eu penso que se a palavra do Padre não vou deixar para lá, mas quando a gente invoca as autoridades da igreja, o negócio fica um pouquinho mais pesado, mais claro talvez. Quando eu falo da questão da importância da oração, para não dizer que é insistência do Padre, eu vou citar um bispo doutor da igreja. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples e direto assim, sem voltas. Quem reza se salva, quem não reza se condena. A porta do céu está aberta. Se você vai caminhar em direção a ela, ou vai ficar sentado, ou vai ir em outra direção, agora escolha a sua.